a gente vai mostrar para vocês aqui, dividir com vocês essa quantidade de números e de feitos do Oscar Schmidt. Nós falamos agora há pouco do recorde dele com os pontos que ele marcou, então nós vamos trazer aqui os números para vocês verem a história, né, o roteiro que Oscar Schmidt escreveu sobre a sua história no esporte. Vamos começar então pelos pontos nas Olimpíadas. Cá, o Oscar, a Lud vem para cá, que a Lud, inclusive essa tela é a cara dela, né? Porque é a tela do CNN Sports. Ludmila, maior cestinha olímpico, 1.093 pontos. Só alguém que disputou 5 Olimpíadas no alto nível como ele disputou pode bater mais de 1.000 pontos numa Olimpíada. Então, Oscar dificilmente será superado, não dá para dizer que nunca será superado, mas dificilmente será superado com mais de 1.000 pontos. 1.093 pontos é o maior cestinha olímpico da história. Foi o segundo maior cestinha da história, algo que a gente já trouxe por aqui. Fez 49.737 pontos. Esse segundo maior aí acabou de virar segundo, né, 2024, gente? Há 2 anos. Ele parou de jogar em 2003. Ele só foi superado 21 anos depois. Exatamente. Por LeBron James. Pelo LeBron James, que joga depois dos 40 anos, então quase 50.000 pontos conquistados, muitas cestas de 3 e muitos treinos, né? Então, assim, uma marca realmente incrível. E também, não obstante, não surpreende ninguém, o maior cestinha da seleção brasileira de basquete. 7.693 pontos, vestindo essa camisa aqui, camisa 14 do Brasil. Então, os números ajudam a contar essa história, ajudam a trazer essa grandiosidade. 50.000 pontos no basquete, praticamente, é algo... A gente presenciou a história. Dificilmente veremos algo tão incrível, algo que transcende um pouco mais do esporte, porque exigiu tanto dele isso, tanto treinamento, tanto foco, então a gente viu a história acontecer e que bom que foi vestindo a camisa do Brasil. Agora a próxima, Yuri, troca, porque agora o Yuri me ajuda nessa daqui, inclusive porque estava torcendo para o Brasil e a gente assistiu isso, cestinha de 3 Jogos Olímpicos, 88, 92 e 96, 92 com o Dream Team, quando os jogadores da NBA foram liberados para jogar pelos Estados Unidos e enfrentou a seleção brasileira. Então, cestinha, 1988, 92 e 96, você leva o resto. É isso, né? Aí campeão mundial, aí interclubes, né? Não por seleção, por clube, se não me engano, pelo Sírio, né? Em 79, e tricampeão sul-americano aí também pela seleção, né? De 77, 83, 85. Mas o que é legal, né? Pensar nesses Jogos Olímpicos, Thaís, que foi um momento que o basquete feminino também estava no né, topo. Primeiro o basquete masculino com 87 ganhando o PAN, esse desempenho em 88, quinto lugar na Olimpíada, por pouco ali não chegou no quadrangular da semifinal. E o próprio Oscar já deu entrevista falando, poxa, se eu tivesse jogado um pouquinho melhor aquele jogo, talvez a gente tivesse chegado, conseguido o pódio e tal. Depois são as mulheres, basquete feminino, nesse início dos anos 90, também no PAN de Havana, que conseguem medalha de ouro, também uma cena emblemática ali da Hortência e da Paula recebendo, e Cuba era uma potência também no basquete regional aqui da América, então era muito legal a força do basquete, tanto masculino quanto feminino, né? E hoje, né, na repercussão aí também, e lá na homenagem que o Kobe fez para o Oscar 10 dias atrás, pouco menos do que isso, a Hortência também reconhecendo isso, né? Foi a Hortência e a Paula. Foi a Hortência que entregou para o né? Felipe, para o filho. Para o filho do Oscar o prêmio. Eram as duas referências, a rainha do basquete e o Monsanto. E claro que tinham outros grandes jogadores, né? O Marcel, no caso do basquete masculino, a Paula no feminino, Janete, entre tantos outros. Era uma geração muito especial, né? E pensar que o Oscar foi cestinha de uma Olimpíada quando tinha Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, o Dream Team, é um negócio impressionante. Ele foi cestinha em 92? Ele foi cestinha em 92. Quando o Brasil perdeu para o Dream Team, né? Exato. Então, assim, eles se ganharam. passassem naquele shopping center lá, ia parar o shopping center de novo. Não, o Dream Team ganhou a medalha de ouro como era esperado, porque também não só era a estreia dos jogadores da NBA, mas uma geração da NBA extremamente mágica, fantástica, literalmente mágica, né? E, então era muito, muito forte, era óbvio que eles iam ganhar a medalha de ouro e a questão era como cada time ia enfrentar, né? Tanto que só anos depois, algumas Olimpíadas depois, que a seleção americana com os jogadores da NBA foi derrotada por
por outro time. Então é um feito muito forte o do Oscar ser o cestinha de uma competição que tinha todos esses jogadores e com toda essa expectativa que havia. O maior time da história do basquete americano. E a nossa sorte dupla, né, além do fato do Oscar ser brasileiro, né, ter jogado por nós, né, vale lembrar que ali naqueles anos 80 e 84, o mundo esportivo não viu o embate entre Estados Unidos e União Soviética no basquete, que eram as duas maiores potências, por causa dos boicotes, dos respectivos blocos da Guerra Fria. Né, da Guerra Fria. Né? Moscou, em 1980, a Olimpíada não teve participação dos Estados Unidos, Los Angeles, em 84, não teve participação da União Soviética. Los Angeles não. A Rússia, em 1980, a gente lembra mesmo do ursinho... Do Misha chorando, né? Gente do céu, eu me lembro. Aqueles painéis, né? Era a arquibancada que o painel foi uma coisa totalmente... De novo, naquela televisãozinha preta e branca lá que tinha lá em casa. Exato. E a Olimpíada de 84, Los Angeles, os americanos botaram um astronauta voando pelo Estádio Olímpico. Exatamente. E que depois todo mundo achou aquilo uma loucura, né? Exato. Vamos para a nossa última tela aqui, para dividir com vocês os prêmios que Oscar Schmidt conquistou. Então, o ouro no Pan-Americano. Ele lamentou muito não ter tido uma medalha olímpica, né? E competiu 5 Olimpíadas, como a gente tem ressaltado aqui, mas ele levou o ouro no Pan-Americano, o bronze no Mundial e aqui os 2 maiores reconhecimentos dele, né? O Hall da Fama da Federação Internacional do Basquete, mas mais simbólico e significativo, o Hall da Fama da NBA, porque ele não foi jogar na NBA, nós já contamos essa história aqui, ele preferiu não jogar na NBA para não perder a camisa da seleção brasileira e essa cerimônia que a gente contou aqui para vocês, em que ele fala, é muito fácil amar o Kobe Bryant e o Michael Jordan, eu quero ver amar o que não pula, o que não corre, que era o grande ídolo dele, que foi o Larry Bird. E aí, portanto, em 2012, ele recebe o Hall da Fama no NBA, na cidade de Springfield. Eu fui checar aqui. Fácil falar Springfield, Massachusetts, que é difícil. Eu vou me despedir do querido Yuri Pita. Muito obrigada, meu querido, por ter passado mais essa hora aqui, nesse dia especial. Com a gente, Thaís. É isso, de novo, um dia sempre de dor, né, tristeza, assim, mas da gente prestar homenagem a quem merece, desse gigante que foi o Oscar. Merece todas. É isso, merece todas as homenagens. É o nosso ofício como jornalista também. É isso. Outro dia eu conto uma outra história, porque eu decidi ser jornalista por causa da morte do Ayrton Senna. Então, também tem um pouco desse... Em 94. Em 94. Foi o momento que eu decidi que eu ia fazer a faculdade de jornalismo, porque é importante para a gente contar a vida, o legado desses grandes heróis, assim, o quanto isso... Talvez isso seja o que fique para nós, né? Mais do que... Claro que a política é importante, a economia, o dia a dia do que a gente cobre nos conflitos internacionais, mas essas histórias, assim, de heróis, principalmente os do esporte, que inspiram a gente, são as histórias que marcam. Né? Porque a gente vê o dia do jogo final, a gente não vê o ciclo olímpico, toda a preparação. Exato, o ciclo e a preparação e tudo mais, né? A gente acaba... enxergando isso no momento da vitória, mas a gente acompanha pouco. Ficamos de olho na economia e na política e a Ludmila, que é a sortuda que já caiu de cara no esporte. Meu querido, muito obrigada, bom descanso para você. Obrigado.